Você já imaginou como seria um filme que reunisse Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme e Bruce Willis em plena década de 90? Esse era o sonho de qualquer um que gostava de filmes de ação nos anos 90. Pegando essa ideia como base e levando-a para o cenário do mundo dos games, nos deparamos com um verdadeiro Dream Team formado nos anos 90 para a produção de um game que seria revolucionário. E não estamos falando de qualquer jogo, estamos falando de um dos melhores games de RPGs de todos os tempos, que é Chrono Trigger. Em 1993, o time dos sonhos da Square e da Enix juntou-se para criar um dos RPGs de maior sucesso da história. Eu me chamo Bruno, sou conhecido como Lendário e você está no canal Lendário Games, seja muito bem-vindo! Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre o desenvolvimento de Chrono Trigger e como ele se tornou um clássico lendário. Tudo começou em 1992, em uma viagem para os Estados Unidos, que reuniu três gênios dos anos 80 e dos anos 90. Hironobu Sakaguchi, criador da série Final Fantasy, Yuji Horii, criador da série Dragon Quest, e o mestre louva-a-Deus Akira Toriyama, criador da série de mangá Dragon Ball. Um verdadeiro Dream Team se reuniu para produzir um jogo que seria revolucionário e único na história dos games. A viagem para os Estados Unidos tinha como finalidade entender um pouco mais sobre computação gráfica da Silicon Graphics. Nessa viagem, os três conversaram sobre a possibilidade de criar um game revolucionário, algo que ninguém jamais havia feito. A conversa gerou uma pequena semente e passou a maior parte do ano seguinte brotando em conversas na possibilidade de criação daquele que seria um jogo revolucionário. O desenvolvimento de Chrono Trigger começou em 1992. Na época, a Square e a Enix ainda eram duas empresas separadas, a Squaresoft e a concorrente Enix, dona da franquia Dragon Quest, que é considerada a mãe dos JRPGs. O primeiro Dragon Quest foi lançado para o Famicom em 1986, título que pegou elementos de jogos ocidentais como Ultima e Wizardry. Segundo Yuji Horii, a influência se deu em 1983, quando ele fez uma viagem aos Estados Unidos, por conta de um concurso da Enix, que reuniu quase todo o time de desenvolvimento dos jogos posteriores da empresa. Akira Toriyama havia começado a publicar o mangá de Dragon Ball em 1984, o que logo se tornou uma grande sensação entre os jovens japoneses. A Enix tratou logo de contratar Akira Toriyama para ser o responsável pelos designs dos personagens de Dragon Quest. A premissa da ideia concebida na viagem de 1992 era muito ousada. O próprio Hironobu Sakaguchi afirmou isso em diversas entrevistas para diversos meios de comunicação. O trio passou a maior parte do ano de 1993 pensando sobre as dificuldades de criar um jogo revolucionário do zero. Os trabalhos começaram em 1993, com Sakaguchi e Toriyama fazendo uma viagem aos Estados Unidos para avaliarem o uso de gráficos que a Silicon Graphics estava usando em uma parceria com a Nintendo e a Rare,
para a produção do jogo Donkey Kong Country. Kazuhiko Aoki, que inclusive trabalhava na Squaresoft e que foi responsável pelos designs de Final Fantasy III e Final Fantasy IV, ficou sabendo da ideia de juntar um verdadeiro Dream Team para um game que prometia ser revolucionário. Aoki adorou a ideia e logo propôs ser o produtor de toda aquela empreitada. 4 mestres gigantescos da indústria dos RPGs dos anos 80 e dos anos 90 agora estavam reunidos para o início da produção de Chrono Trigger. Não por acaso, o primeiro nome interno do projeto Chrono Trigger foi Dream Team, por reunir as equipes responsáveis pelos 2 maiores RPGs japoneses até aquele momento. Estamos falando de Final Fantasy e de Dragon Quest. Os primeiros passos para a produção do game aconteceram em vários brainstorms, reuniões de ideias durante vários dias. As ideias foram tomando corpo e depois foram apresentadas para a Squaresoft. A empresa viu no projeto um grande potencial e não mediu esforços para a empreitada começar. O primeiro grande dilema da equipe de produção do jogo foi saber qual tema iria conduzir toda a produção e todo o enredo do grande RPG Chrono Trigger. A equipe era formada por cerca de 60 funcionários que realizavam reuniões diárias acerca da produção de ideias para o game. Um integrante dessa equipe, que não foi identificado, sugeriu como ideia central da narrativa de Chrono Trigger a questão da viagem no tempo, o que não agradou um dos principais roteiristas da equipe, Masato Kato. Para Kato, o tema já estava batido e não seria nada original para o game. Depois de várias reuniões, idas e vindas, o tema engrenou através das conversas de Yuji Horii com outros roteiristas que faziam parte da equipe. Entre eles, o lendário Yoshinori Kitase, hoje vice-presidente da Square Enix e um grande nome da indústria, com um currículo invejável. Outro grande dilema enfrentado pela equipe de produção era se o game deveria ser uma nova IP ou se o projeto seria uma espécie de capítulo para algum jogo já lançado e estabelecido no mercado pela Squaresoft. No início, Sakaguchi e Horii não tinham a menor ideia de qual seria o melhor caminho a tomar na produção de Chrono Trigger. A ideia original foi sendo aperfeiçoada e chegaram à conclusão de que seria melhor para Chrono Trigger se fosse lançado como um jogo sobre a marca da série Seiken Densetsu, conhecida no ocidente como a série Mana. Na época, só havia um game lançado sob a marca para o ocidente, um spin-off de Final Fantasy, que recebeu o nome de Final Fantasy Adventure para o Game Boy em 1991. Agora preste atenção nessa grande curiosidade. O nome inicial de Secret of Mana 2, Seiken Densetsu 2 no Japão, era Chrono Trigger. Mudanças de última hora fizeram com que o jogo fosse lançado em 1993 com o nome Secret of Mana 2 para o Ocidente e Seiken Densetsu 2 para o Oriente, e liberaram assim o nome Chrono Trigger, o que acabou livre para o Dream Team usar em seu novo projeto. O
projeto teve seus reveses, seus momentos de turbulência. Planejado originalmente para o Nintendo PlayStation, um Super NES CD-ROM, ao estilo do Sega CD da Sega, só que com a parceria da Sony. Quando a parceria foi dissolvida, o projeto migrou para o Super Nintendo tradicional, o que pode ter limitado algumas decisões de designers da equipe de produção. Ainda assim, a qualidade gráfica, os efeitos que abusavam do Mode 7 impressionaram. Houve várias reuniões da equipe de produção para garantir uma jogabilidade mais fluida e sem muita enrolação no enredo. Vale ressaltar que a história de Chrono Trigger é envolvente, com personagens super carismáticos e cheia de reviravoltas. A ideia de Masato Kato era de evitar ao máximo as chamadas Fat Quests, uma longa série de tarefas onde o jogador precisa ir do ponto A até o ponto B e buscar algo para algum NPC. Ele também pensou no sistema de múltiplos finais, entregando a Yoshinori Kitase e Takashi Tokita a responsabilidade de escrever o roteiro dessa parte da trama. Já na parte do designer dos personagens, isso inclui monstros, veículos, tudo ficou a cargo de Akira Toriyama, contando, é claro, com a ajuda de Masato Kato e de Hironobu Sakaguchi no processo de criação. Esse era o grande trio Maravilha, responsável por boa parte do projeto Chrono Trigger. Outros designers de peso que participaram do projeto foram Tetsuya Takahashi, Yasuyuki Hone, Tetsuya Nomura, Yusuke Naora, todos vindos de Final Fantasy. Sakaguchi também foi o responsável pelo sistema de jogo, adicionando elementos menores, como a participação de personagens secundários e da relação entre alguns personagens chaves da história. Olha só o que Sakaguchi disse. Abre aspas para ele. Sempre que podíamos, tentávamos fazer com que uma ligeira mudança em seu comportamento causasse diferenças sutis nas reações das pessoas, até nos menores detalhes. Fecha aspas aqui para Sakaguchi. O forte de Chrono Trigger está na combinação de elementos e enredo estruturantes, com uma pixel art de extrema qualidade, onde os personagens foram construídos um a um, cheios de vida e também de personalidade. Podemos notar o carinho na construção de toda a engenharia de Chrono Trigger, até nos mínimos detalhes. E uma das melhores características de Chrono Trigger, sem dúvida alguma, é a sua trilha sonora. Muita gente costuma pensar na trilha sonora de Chrono Trigger e fazer logo a alusão a Nobuo Uematsu, o lendário compositor dos principais temas de Final Fantasy. Mas a verdade é que o veterano atuou no projeto como profissional assistente de um verdadeiro gênio que estava começando a dar os primeiros passos rumo a uma carreira de sucesso. O verdadeiro gênio por trás da trilha sonora de Chrono Trigger é Yasunori Mitsuda, que teve em Chrono Trigger o seu primeiro trabalho profissional na indústria dos games. A história de Yasunori Mitsuda é bem interessante do ponto de vista romântico da coisa. Mitsuda estava descontente com seu trabalho como programador de som na Squaresoft. Estava a ponto de sair da empresa quando Sakaguchi lhe ofereceu a oportunidade de sua vida, ser o compositor de Chrono Trigger. A ideia era convencê-lo a ficar na empresa,
além de abrir a porta para grandes oportunidades de trabalho na Squaresoft. Mitsuda era um excelente compositor que estava insatisfeito e Sakaguchi sabia disso. O compositor novato se superou e hoje a trilha sonora de Chrono Trigger é reverenciada em todo o mundo dos games. Nobuo Uematsu entrou no projeto para auxiliar na conclusão da trilha sonora, visto que Yasunori Mitsuda desenvolveu até mesmo uma úlcera nervosa por causa de sua dedicação extremada ao projeto Chrono Trigger. Há relatos de que ele dormia no estúdio e trabalhava de forma incansável. Vale lembrar que 4 anos mais tarde, Yasunori Mitsuda assinaria a brilhante obra-prima da trilha sonora de Chrono Cross, que é considerada por muitos como uma verdadeira obra-prima do mundo dos games. Chrono Trigger é um clássico absoluto, foi aclamado pela mídia especializada da época como um dos melhores jogos de todos os tempos. História bem escrita, belos gráficos, trilha sonora emocionante, jogabilidade incrível e vários finais. A IGN, em sua lista dos melhores games de todos os tempos, lá em 2006, colocou Chrono Trigger em segundo lugar. Usuários do site GameFAQs elegeram Chrono Trigger como o terceiro maior jogo da história. O GameSpot colocou em sua lista dos melhores games de todos os tempos Chrono Trigger. Chrono Trigger vendeu cerca de 2,36 milhões de cópias somente no Japão. Lançado em 1995 pela Square, Chrono Trigger é considerado por muitos como um dos melhores RPGs de todos os tempos e, por que não dizer, um dos melhores games da história dos videogames.